Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para apresentarmos o nosso Personagens Bíblicos, que é um programa semanal que realizamos aqui nos canais oficiais da Igreja Cristã Maranata. Está aqui conosco mais uma vez o pastor Tiago Silva. Pastor Tiago, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Marcos, e estendemos esta saudação ao senhor e à senhora que estão conectados conosco através das multiplataformas da Igreja Cristã Maranata. Hoje nós vamos dar continuidade a uma série profética, histórica, sobre os 12 apóstolos de Jesus. Porém, hoje nós vamos entrar numa parte mais delicada, porque hoje iremos falar sobre um personagem que foi aquele que traiu Jesus, chamado Judas Iscariotes. E nós vamos aprender também com ele aquilo que nós não podemos viver e aplicar na nossa vida, para que possamos a cada dia estarmos agradando e fazendo aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Queremos deixar aqui um texto que vai nortear aqui o nosso estudo, que está no livro de Lucas, capítulo 6, verso 13. Você que está na sua casa, eu convido também para abrir a palavra de Deus, para que juntos possamos meditar nas Escrituras Sagradas. Diz assim a palavra do Senhor: E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Interessante, pastor Tiago, que o nome Judas significa louvor a Deus. E nós sabemos que o homem, ele foi criado por Deus para o louvor e a glória do nome do Senhor. E Judas, mesmo sendo chamado para exercer ali o seu discipulado, para ser um dos apóstolos de Jesus, o texto que lemos nos fala que Jesus, quando chamou Judas, ele já sabia que Judas seria o traidor. Mas mesmo assim, Jesus ele fez um chamado para Judas. Queria que você comentasse alguma coisa sobre esse chamado que Jesus fez para a vida de Judas. Pastor Marcos, interessante é que, como já mencionamos em outras ocasiões, existe um contraste muito grande entre a revelação e a perda dela, entre a comunhão verdadeira e a comunhão aparente, entre o amor e a traição, né? São situações antagônicas e existe um contraste entre elas. Judas ele foi chamado pelo mesmo Jesus que chamou todos esses que o Senhor menciona nos textos bíblicos, né? Pedro, João, Tiago, o outro Judas, né? O mesmo Jesus, ele viveu os mesmos milagres, as mesmas experiências, ele foi testemunho ocular do ministério do Senhor Jesus enquanto homem na terra, né? Ele teve a mesma oportunidade que todos os outros, né? No entanto, ele tomou decisões que comprometeram e trouxeram para ele um título, que a palavra ela menciona no verso 16, como lido pelo Senhor: Judas Iscariotes, que foi o traidor. Então traz para ele esse título de traidor em razão do episódio que nós vamos ver mais à frente, né, no decorrer do programa. Mas o chamado ele foi o mesmo que todos os outros, né, e nos lembra o contexto do chamado, ato e processo. O que fica muito claro, né, Tiago, que a Bíblia ela nos ensina também com exemplos de pessoas que não agradaram a Deus. Então nós aprendemos também com aquelas pessoas que fizeram coisas que são reprováveis no âmbito espiritual. E nós também aprendemos para não aplicarmos na nossa vida espiritual, não é isso? A verdade é que, por exemplo, o discipulado ele é mais do que aprendizado, né? O discípulo ele é um aprendiz. Mas a convivência, ela gera relacionamento e transformação. Ela gera mudança de caráter, né? Ela gera mudança de postura. Só que nós vamos observar que dentro dessa figura, dentro desse contexto de Judas,
talvez não tenha havido uma verdadeira transformação, né? Não houve uma mudança que deveria ter ali. Ele viu o amor de Jesus, ele viveu o amor de Jesus, ele foi alcançado por este amor, mas a sua escolha ela fez com que ele desprezasse esse amor, né? Interessante que quando Maria foi ungir Jesus com aquele óleo de nardo precioso, caríssimo, Judas também aparece lá em João capítulo 12 e ele faz a seguinte colocação: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não deu aos pobres? Então, quando Maria ela quebrou aquele vaso e lançou aquele unguento de nardo preciosíssimo, puríssimo, para ungir Jesus, aparece justamente a figura de Judas questionando o porquê daquele desperdício. Só que a própria palavra nos fala que ele disse isso não era porque ele tinha cuidado com os pobres, mas porque a Bíblia nos fala que ele era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que nela se lançava. Então nós vemos aqui o cuidado e o zelo que ele tinha, não pelas coisas sagradas, mas por aquilo que era material. Um apego no material. Apego material. E Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, nos fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então nós vemos aqui a figura daqueles que estão trocando o material, o espiritual, pelo material, não é isso? E aí é uma realidade nos últimos dias que a humanidade tem vivido, né? Troca-se de fato a bênção que é espiritual, o nome escrito no livro da vida, a salvação que há em Cristo Jesus, que só Ele pode nos proporcionar, por questões materiais, questões políticas, brigas pessoais, né? E se abre mão disso. Mas me chama a atenção quando nós vemos a palavra no Evangelho de João, capítulo 6, verso 70 e verso 71, em sequência, o Senhor Jesus ele fala de forma muito clara que Judas o trairia, né? Na verdade, ele não direciona para Judas, mas ele, por exemplo, cita: não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é o diabo. E quando nós pegamos no original aqui, essa palavra diabo, ela vem de diabolos, que significa caluniador, acusador, difamador, ou seja, aquilo que Judas faria lá na frente. E interessante que o material, a palavra nos fala que se nós buscarmos a Deus simplesmente para as coisas dessa vida, nós seríamos as mais miseráveis das criaturas, os mais miseráveis entre os homens. Então nós entendemos que você ter bens materiais não é o problema. O problema é quando isso ocupa o centro da nossa vida, quando o material governa o espiritual. E nós sabemos que a palavra nos fala que se nós buscarmos ao Senhor primeiro o reino de Deus, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A nossa experiência nos assegura isso, né? Nós sabemos que, de fato, na prática, o espiritual ele governa o material. O nível de compromisso com Deus, ele dita todas as coisas nas nossas vidas lá na frente. Eu costumo falar isso muito com jovens. O seu nível de compromisso com Deus hoje, ele vai ditar quem você vai ser lá na frente enquanto marido, vai ditar quem você vai ser lá na frente enquanto servo, enquanto profissional, né? Porque servir ao Senhor, é lógico, nós não estamos servindo ao Senhor em busca disso. O nosso objetivo principal é o nome escrito no livro da vida, é a salvação, né? Mas o Senhor ele se agrada da postura de sinceridade e há uma recompensa. Há um cuidado do Senhor para as nossas vidas. Enquanto Judas estava preso ao materialismo, a Maria, ela alcançou o profético. Lá no livro de João nos fala, o próprio Senhor Jesus disse: deixai-a, porque ela está preparando o meu corpo para o dia da minha sepultura. Então Maria estava alcançando o profético e Judas estava ainda naquilo que era material. Aquilo que era a razão, aquilo que era o interesse pessoal dele, né? Onde estava de fato o coração dele. E nós vamos ver isso, por exemplo, em Mateus 26, verso 14 e 16,
quando a palavra fala, então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais dos sacerdotes e disse, que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. Né? Então você vê que ele vai atrás, há um acordo, né, de entregar o Senhor Jesus em troca daquilo que lhe oferecia, ou em troca daquilo que era o seu interesse pessoal. Né? E é um fato que, embora o Senhor Jesus soubesse, né, tivesse lhe dado amor, tivesse lhe dado a mesma atenção, o mesmo chamado que todos os outros, nós vamos olhar aqui na palavra e nos chama a atenção. Né? Como que alguém pode fazer isso? Como que alguém pode trocar o Senhor Jesus por valores terrenos, por valores desta vida, por valores materiais? Né? E quando nós paramos para pensar no sacrifício do Senhor Jesus, que de fato é algo que nos constrange, né? Todo o contexto do sacrifício do Senhor Jesus, o que aconteceu, o que fizeram com o seu corpo, né? O aspecto de dor humana que sentiu, né? A zombaria, né? Se é mesmo filho de Deus, né? A coroa de espinhos, tudo aquilo que aconteceu, e alguém tem essa capacidade, né? Com perdão na palavra, essa capacidade de traí-lo ou de abrir mão em razão de riquezas pessoais e interesses pessoais. E nós vemos na palavra, né, Tiago, que a traição, no caso de Judas, teve um preço. Foram 30 moedas, não foram isso? 30 moedas de prata. Então nós vemos que a traição ela tem um preço e também tem consequências. E no caso de Judas, as consequências foram as piores possíveis. Então nós vemos que há um preço a ser pago para aqueles que estão traindo o Evangelho, negando o Evangelho, porque a Bíblia nos fala que o salário do pecado é a morte. É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Interessante, o senhor fala a respeito das 30 moedas de prata, né, que foi o valor a qual Judas negociou ali a traição. E quando nós vamos lá no livro de Êxodo, no Antigo Testamento, nós vamos ver que esse era o mesmo preço de um escravo. Era o mesmo preço pago por um escravo. Né? E quando pegamos todo o contexto desde o início da história de Judas, né, nós vamos ver que aquela traição ela começou no coração dele, antes de se manifestar de fato nas suas atitudes, processo, nas suas ações. Né? Então, nós vamos observar que todo afastamento espiritual, ele começa como? Com pequenas concessões, pequenas brechas que são abertas. Né? E o inimigo ele sempre oferece um preço. Sempre oferece um preço. Mas, na verdade, o maior preço que foi pago foi o preço de cruz. Né? E hoje nós temos uma recompensa, que é o Espírito Santo que está nas nossas vidas. Recompensa da certeza de vida eterna. Né? E sabemos que nenhum valor terreno pode superar essa comunhão com Cristo Jesus. Pode superar essa comunhão com o Espírito Santo do Senhor. E nós vemos na palavra, Tiago, a forma pela qual Judas traiu Jesus, né? Lá em João capítulo 13, verso 21, Jesus disse, um de vós há de me trair, aquele a quem eu der o bocado molhado. Então nós vemos que Jesus ali ofereceu a Judas o último gesto de amor, mas mesmo assim Judas ele endureceu o seu coração. Nós vemos que mesmo sabendo de tudo que iria acontecer, Jesus ele amava a vida de Judas Iscariotes, tanto que fez para ele o chamado de estar junto com os 12. Ele teve várias oportunidades de mudar o final da sua história, não foi isso? Sim, me chama a atenção, por exemplo, em Mateus 26, 50, né? Palavras expressadas pelo Senhor Jesus, amigo, a que vieste? Ou seja, até o momento da prisão, o Senhor Jesus ainda se dirige a Judas como amigo, mostrando que até aquele momento ali havia espaço para arrependimento, havia espaço para uma nova mentalidade, para uma nova postura. Né? Mas mesmo sabendo que aquilo aconteceria, né? Que como você menciona no jantar ali, foi dada a oportunidade, o Senhor Jesus ele fala que ali um deles iria traí-lo, né? Mas quando nós pegamos esse contexto, nós pegamos essas passagens, reforça tudo aquilo que sabemos acerca do Senhor, que o Senhor ele não se apressa em julgar, na verdade ele insiste em salvar, ele insiste em transformar, ele insiste em dar oportunidades ao homem.
né? Mas a verdade é que quem rejeita de forma repetida, né, de forma reiterada, o Espírito Santo, rejeita essas oportunidades, de certa forma acaba dominado pelos interesses dessa vida, acaba dominado por aquilo onde está o seu coração. E com isso eu entendo, Tiago, que há pessoas que estão onde Jesus está, mas ainda não estão em comunhão com Ele. Estar onde Jesus está não é o suficiente. O importante é o nosso coração, a nossa alma estar voltada para Ele. Porque Judas ali estava presente naquele jantar, naquela ceia, só que o coração dele não estava voltado verdadeiramente para aquela comunhão que Jesus estava proporcionando aos seus discípulos, né? Pois é, o coração dele não estava preso a nada disso, né? Não teve de fato uma experiência que pudesse dizer assim que houve uma mudança, houve uma transformação, né? E nós vamos observar, por exemplo, que lá na frente Judas ele sinaliza remorso. Lá na frente Judas, ele lá em Mateus menciona, né, que ele vê que havia acontecido uma tragédia, que ele viu a verdade, mas não se lançou aos braços dela. E a palavra fala: conhecereis a verdade vos libertará. Mas ele viu a verdade, ele não conheceu, ele não se permitiu conhecer de fato a verdade, né? E nós vamos ver a ação dele, que acho que podemos até intitulá-la de remorso, né? Porque era a dor do ego ferido. Que a palavra nos diz o seguinte, ó: e Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido 30 moedas de prata. Então, assim, aparentemente havia ali o arrependimento, mas o verbo, na colocação da palavra, a colocação semântica, né, ela descreve uma mudança de sentimento, mas não uma mudança de direção, não um novo comportamento, né? Judas, ele se entristeceu pelo erro, Marcos, mas não voltou para Jesus. Não houve arrependimento. Não houve arrependimento, houve remorso, que são situações, são condições e sentimentos diferentes. Ele olhou para dentro de si, ele viu a culpa, ele viu que ele havia errado, ele viu a culpa, mas não olhou para Cristo. Interessante, Tiago, que em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, a palavra nos fala que a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo produz morte. E nós vemos até o final da vida de Judas, né? O seu fim não foi um fim muito bom, porque ele atentou para a sua própria vida, não foi isso? Sim, porque dentro desse texto que você lê, né, Judas ele sentiu a dor na consciência, ele sentiu o remorso, né? Ele não recebeu de fato a cura, né? Ele não recebeu de fato a oportunidade de perdão. Na verdade, lhe foi dada, mas ele não tomou conta dessa bênção, ele não abraçou essa bênção, né? Ele confessou o seu pecado, mas ele confessa no lugar errado, ele levou para o altar errado, né? Ele tentou devolver as moedas, mas não entregou o coração. Então o resultado ele foi fatídico, né? Ele foi um resultado entristecedor, por consequência das suas ações. Agora nós vemos o amor de Jesus, né? Jesus, mesmo sabendo que Judas o trairia, Jesus nunca deixou de amar a vida de Judas Iscariotes. A palavra nos fala que o Senhor, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Nós vemos que em toda a história, o Senhor sempre dá oportunidades ao homem ao arrependimento, para que o homem possa alcançar o perdão. Só que é bem verdade que o homem ele faz as suas escolhas. Como Judas, ele fez a sua escolha. E as escolhas que nós fazemos ao longo da nossa vida, ela tem consequências positivas e negativas. Então, hoje, nós estamos diariamente fazendo as nossas escolhas, não é isso? E acredito que a melhor escolha, né, conforme Hebreus menciona, é olhar para Jesus como o autor e consumador da nossa fé. E nós vamos observar, mais uma vez, um contraste muito importante e relevante para mencionarmos aqui. Porque Pedro, a palavra fala que Pedro ele também errou. Pedro ele negou o Senhor Jesus. Sim. Né? Ele assegurou ali com convicção não conhecê-lo. Mateus menciona isso.
Mas quando ele olha para Jesus e de fato o conhece, ele chora amargamente, não de remorso, mas de arrependimento. Ele apresenta arrependimento. Pedro, ele não procurou uma corda, ele não procurou outros altares para apresentar a sua dor. A palavra fala que Pedro encontrou, Jesus o encontrou chorando, né? E o restaurou com amor, né? Ele viveu a restauração. Então nós vamos observar que Pedro, ele chorou aos pés de Jesus. E Judas, ele escolheu chorar longe do Senhor Jesus. Ele escolheu, mais uma vez, uma decisão carnal, uma decisão racional. Então a diferença entre Pedro e Judas é que um escolheu chorar aos pés de Jesus, outro chorou longe, enquanto um buscou perdão no lugar certo, encontrou restauração, né? O outro encontrou respostas humanas, carnais, encontrou respostas que não foram boas, né? Respostas que não trouxeram a solução para aquilo que vivia. E acho que vale nós mencionarmos aqui, para todos que estão conectados conosco, o Espírito Santo de Deus nessa hora, ele nos convida a olhar para o Senhor Jesus, a olhar para o autor e consumador da nossa fé, porque nele há perdão, porque nele há restauração de altar, porque nele há restauração de vidas, né? Porque quem olha para Cristo encontra respostas, e não respostas vazias humanas, mas as respostas para os problemas da alma, aqueles problemas que o homem não tem capacidade de resolver. Agora, finalizando aqui, pastor Tiago, é importante falarmos que Judas Iscariotes errou, mas a obra de Deus, ela continua. Os homens são falhos, os homens erram, mas a obra de Deus, a obra do Espírito, é um projeto eterno, perfeito, é um projeto que vem desde a eternidade. E nós vemos que lá no livro de Atos, apresenta a figura de Matias, que foi aquele que foi escolhido para substituir Judas. Matias, que vai ser um personagem que iremos estudar mais à frente, foi aquele que deu continuidade ao chamado que Jesus havia feito para a vida de Judas Iscariotes, mas Judas Iscariotes ele não aproveitou. Então nós vemos que o homem, ele é chamado, ele é um privilegiado, porque ele está sendo chamado para a realização de uma obra. Só que o Senhor, ele não depende de homens para a realização da sua obra. Cabe a nós estarmos na posição. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve, não é isso? Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é o papel daqueles que estão sendo chamados para a realização dessa obra, não é isso? Que Deus possa assim nos abençoar. Esse é o nosso programa. Convidamos você lá no YouTube a compartilhar, curtir, comentar esse conteúdo, para que assim esse material ele possa chegar a várias pessoas e assim Deus, através da sua palavra, possa realizar a sua obra. A todos, a paz do Senhor Jesus.